Hoje no Cartório Contemporâneo. Fomos para o quarto ofício de notas, protesto de títulos, registro civil, títulos e documentos e registro de pessoas jurídicas de Braslândia. Conversamos sobre a Lei 14.382 com Bernardo Kesi e Cristiano Cassetari. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Estamos aqui com o Dr. Dixmi Valini Neto e o Dr. Cristiano Cassetari para falar sobre a Lei 14.382. Olá, Dr. Dixmi. Olá, Dr. Cassetari. Sobre a Lei 14.382, ela é conhecida como a Lei de Modernização dos Cartórios. Porém, isso não é verídico, pois essa modernização já ocorria antes, não é? Mas qual a importância de ser uma lei agora? A Lei 14.382, ela está sendo chamada de Lei dos Cartórios, porque ela trouxe muitas alterações na Lei de Registros Públicos, que é a lei que rege os cartórios extrajudiciais brasileiros, né? Essa lei, ela trouxe algumas novidades e trouxe algumas coisas que já eram utilizadas há muito tempo nos cartórios brasileiros. Porque, além da legislação, os cartórios também se pautam, na hora de realizar os seus procedimentos, em normas chamadas administrativas. O que são normas administrativas? São provimentos, são resoluções do Poder Judiciário, né? Então, nós temos normas administrativas da Corregedoria Nacional de Justiça, né, do CNJ, e cada Tribunal de Justiça dos Estados também tem as suas normas administrativas. E algumas das alterações que foram promovidas nessa lei, que algumas pessoas equivocadamente acham que é uma novidade, na verdade não é. O que aconteceu foi a incorporação de questões que já estavam autorizadas em normas administrativas, agora na lei, né? Para deixar de uma forma mais robusta, de uma forma mais segura, de uma forma mais explicada também, porque as necessidades vão sempre se modificando, né? As questões problemáticas vão sempre aparecendo no dia a dia. Então, por esse motivo, há uma segurança maior, tendo a questão normatizada dentro de uma legislação federal, que inclusive vale para todo o país e não somente para um determinado estado, quando a norma ela é estadual. Então, para dar um exemplo, existe um provimento do CNJ, de âmbito federal, uma norma administrativa, que autorizava a viúva ou o viúvo retornar o nome que tinha antes do casamento, né? A morte é causa de extinção do casamento. Porém, a pessoa continuava, depois de viúvo ou viúva, a utilizar o nome que adotou do cônjuge falecido. Algumas pessoas queriam continuar usando esse nome, outras não, né? Então, abriu-se essa possibilidade da pessoa procurar o cartório e dizer, olha, meu casamento foi extinto pela viuvez, então eu quero retornar o meu nome anterior ao casamento. E esse procedimento é feito extrajudicialmente, né? A nova lei, 14.382, incorporou isso na Lei de Registros Públicos. Então, deixa de ser uma norma administrativa e passa a ser uma norma, né, agora cogente, uma lei mesmo específica que todos devem obedecer, né? Uma questão pontual também interessante de ressaltar é que essa lei trouxe algumas lições da pandemia do Covid-19, né? O mundo não estava preparado para passar por tudo que ocorreu na questão da pandemia, né? Claro, não estou me referindo às perdas, falecimentos, nada disso, porque isso, infelizmente, nunca ninguém está preparado, mas por conta da necessidade do isolamento social, a necessidade do ficar em casa, né? Então, muitos atos precisavam continuar sendo praticados, porém, eletronicamente. Nós sabemos que a realidade eletrônica já era uma realidade antiga, né, no nosso país, no mundo, e principalmente nos cartórios. É importante deixar claro que a questão da informatização
né, dos atos eletrônicos não é novidade. Tá? A primeira central eletrônica dos cartórios extrajudiciais brasileiros foi criada em 2012. Então nós já temos aí mais de 10 anos. Né? E de lá para cá, as especialidades foram criando as suas centrais. Todas as centrais essas criadas pelos próprios notários registradores, custeadas pelos notários registradores, né? Administrada pelos notários registradores, com qual objetivo? Com o objetivo de facilitar a prestação do serviço, tentando interligar os cartórios em todo o país, porque por conta da Constituição Federal e da lei que normatizou a Constituição Federal, que é de 1988, os cartórios eles são uma longa manos do Poder Judiciário Estadual. Né? Então a realidade dos cartórios extrajudiciais é uma realidade estadual e não federal. Né? Então, a grande missão dessas centrais, que já existia antes da lei, era justamente de tentar unificar esses cartórios para que uma pessoa, por exemplo, que estivesse no Rio Grande do Sul, pudesse pedir uma certidão para um cartório do Amazonas sem a necessidade de pegar um avião e se deslocar para lá, ou pedir para um parente, né, ou um amigo pegar essa certidão e encaminhar via correio. Né? Então, houve, na verdade, já há muito tempo, essa interligação. O que a nova lei está propondo é que essas centrais todas, porque o pessoal pensa que cartório é tudo igual, mas nós temos várias especialidades de cartórios, né? E cada um com o seu tipo de serviço que pode prestar. Não é porque eu sou titular de um registro civil de pessoas naturais que eu posso praticar qualquer tipo de ato, prestar qualquer tipo de serviço. Até gostaria, mas não posso, né? Há uma limitação. Então, nós temos cada qual com sua especialidade. Então, nós vamos ter a central do registro civil das pessoas naturais, que vai focar em certidão de nascimento, casamento, óbito. Nós vamos ter a central do registro de imóveis, que vai focar nas certidões imobiliárias, nos títulos de imóveis. Né? Nós vamos ter a central do protesto, que vai pensar na circulação de títulos protestados, de certidões de protesto. Né? A central dos notários, dos tabeliães, que vai se preocupar em permitir a realização de escrituras, né? Fornecimento de certidões. Enfim, a proposta da nova lei é unificar tudo isso dentro de uma única central, né, que recebe o nome de SERP. Tá? Essa central que está sendo criada pela nova lei ainda não está em operação. Por quê? Porque ela depende ainda da normatização do órgão máximo da magistratura brasileira, do Poder Judiciário, que é o CNJ. O CNJ que vai estabelecer como que isso vai ocorrer? Por quê? Porque tem que ter padrões mínimos de segurança. Né? Um documento eletrônico, para ser tido como documento eletrônico circulável para os cartórios brasileiros, é necessário que ele seja concebido de acordo com as regras e padrões mínimos de segurança. Então não dá para pensar que pegar um documento assinado pelas partes, um contrato de locação, por exemplo, que foi assinado pelas partes, que a mera digitalização desse contrato, transformando-o num arquivo PDF, que isso já tornaria num título eletrônico. Não, de forma alguma. Tem que se submeter à questão dos padrões técnicos. A mesma coisa a assinatura. A partir do momento que a pessoa vai encaminhar, ela vai ter que ter uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital. Né? Já existem meios para isso, né? Tais como o certificado digital, que é aquele tokenzinho que a pessoa espeta no computador, digita uma senha, prova que é ela mesma, né? Mas todos esses padrões serão ainda definidos pelo CNJ. Ele é quem dirá como que isso vai ser feito. Então, não serão os cartórios que dirão e não depende dos cartórios para que essa central comece a funcionar. Temos que aguardar aquilo que o CNJ pretende. E aí eu disse que, na verdade, a ideia era aproveitar um pouco as lições da pandemia, porque os atos eletrônicos começaram a ser muito praticados na pandemia. Né? No nosso cartório, por exemplo, nós começamos a ter muitas demandas e pedidos de certidão de pessoas que moravam na esquina do cartório. Né, que por segurança não queria sair de casa, mas precisava do documento. Né? E um dos atos mais complicados que a minha especialidade, o registro civil das pessoas naturais, teve durante a pandemia foi a celebração do casamento.
Porque celebração do casamento depende das pessoas presentes, depende de testemunhas estarem presentes para assinar, depende dos convidados, depende de festa que, dentro do cenário da pandemia, ficou denominado como aglomeração. Tudo que era vedado, né? Então, o judiciário, já por meio de provimento, à época da pandemia, havia autorizado a celebração do casamento por videoconferência, porque a lei não tinha essa possibilidade, não previa essa possibilidade. Então, teve que vir a norma administrativa. Hoje, uma das inovações foi exatamente essa, permitir, né, a celebração do casamento por meio da videoconferência. Então, Dixon, eu fiz um apanhado geral aqui inicial, né, dessa nossa conversa, só para poder situar, para quem está nos assistindo, um pouquinho do histórico, né, da lei, do que já acontecia, etc., para termos aí um ponto de partida. Então, eu queria saber de você aí, o que você entende de importante, de interessante para citar, para quem está nos ouvindo aí sobre a lei. E a gente atua bastante nessa área, né? E uma coisa muito interessante dessa nova lei é que muitas pessoas a denominaram como uma lei que viria a desburocratizar, né? A gente estava até conversando antes, né, Cristiano? Na realidade, eu acho que a palavra não é desburocratizar, e muito pelo contrário. Eu acho que essa lei ela veio a racionalizar a forma de atuação dos cartórios, porque eu acho que um dos objetivos principais hoje é que você possa praticar atos de onde você estiver, né? Mesmo que esses atos sejam para surtir efeitos em outro estado, em outras localidades, né? Então, seria possível hoje, e já é possível efetivamente, eu assinar uma escritura em Brasília referente a um imóvel no Rio Grande do Sul com um vendedor em São Paulo, né? E isso eu faço de Brasília e esse registro sai daqui direto de forma eletrônica, todo mundo na sua casa, e esse registro vai ser feito lá no Rio Grande do Sul, de forma eletrônica também, sem precisar sair de casa, e muito mais fácil. Foi o que o professor Cassetari ele falou, que dessa grande possibilidade, dessa grande arma, né, que nos deu a pandemia, é o lado bom da pandemia, né? Mas eu quero trazer uma outra, puxar um pouco para a nossa lei. Esses atos eletrônicos, essas novidades como o casamento, por a celebração do casamento, né, de forma virtual, por videoconferência, ela foi uma solução que foi dada, né, em uma situação sui generis, né, uma situação emergencial. E a coisa funcionou tão bem que a gente precisava trazer isso para situações normais. E eu acho que a lei ela veio trazendo esses aprendizados que nós tivemos durante esse período da pandemia, e que antes havia um preconceito muito grande, não só por parte da sociedade, mas como por parte do poder público também. Antes da pandemia, eu via, e da atuação como advogado, o professor Cassetari tinha certeza, havia uma resistência muito grande para digitalização, né, dos cartórios. Digitalização dos cartórios, eu digo, emissão de certidões 100% digitais, o acervo 100% digital. Então havia um preconceito muito grande. Dos cartórios não, os cartórios sempre quiseram a modernidade, sempre buscaram a modernidade. Mas como o Cristiano comentou, os cartórios eles estão uma atividade pública e ele depende de lei para tudo, ou a lei ou atos normativos, né? E era assim, era muito complexo e complicado fazer o Poder Judiciário, que é o ente normatizador são os entes, né? Nós temos 27 entes normatizadores, que é um tribunal de justiça para cada estado, mais o CNJ, a gente está falando aí, para cada estado do Distrito Federal, mais o CNJ, que é o federal, deles entenderem a necessidade dessa modernização, a necessidade dessa digitalização dos cartórios. E o cartório efetivamente não podia. A gente já chegou mesmo com a medida provisória da certificação digital, que prevê lá que a assinatura digital, por meio do certificado ICP Brasil, é uma assinatura válida, né, para todos os fins de direitos.
o cartório, em muitos estados, era impedido de emitir uma certidão 100% digital utilizando-se da assinatura digital. Era impedido por quê? Porque o Poder Judiciário, que normatizava, não admitia, e a alteração legislativa ela era muito complexa para chegar lá. Essa lei, então, e aí surgiu a pandemia. E surgindo a pandemia, a modernização passou a ser uma necessidade. O que os cartórios já estavam preparados para fazer, passou a ser uma necessidade, e aí a gente passou a ter as normas, né, locais, algumas até locais que iniciaram para tentar isso, e o CNJ veio incorporando todas elas, e são vários aí os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça, nessa situação emergencial que digitalizou efetivamente os cartórios. A partir desse momento, os cartórios passam a praticar atos digitais. O professor Cassetari falou, desde 2012 nós temos centrais. A central do Registro Civil é desde 2012. Você poderia requisitar via central uma certidão no seu estado. Não era possível no início você solicitar pela internet, mas você ia num cartório na sua cidade e solicitava, ele fazia a solicitação via o sistema para o outro. O sistema devolvia a certidão e você tirava a sua certidão impressa no cartório da sua cidade. Então, assim, eles enviavam uma certidão digital e ela era materializada na sua cidade. Isso aí, nos idos de 2012, foi uma tremenda inovação, foi uma inovação enorme, só que a sociedade não conhecia esse serviço, né? A coisa ficava patinando porque o serviço não necessariamente não era divulgado, mas ele não foi muito bem aceito. E aí veio a pandemia e trouxe a necessidade novamente, né? A necessidade veio e a população começou a usar. Hoje o uso dos sistemas, das centrais todas, como o Cassetari falou, nós temos centrais de todas as especialidades. E essas centrais todas, elas funcionam. Óbvio, elas precisam ser melhoradas, precisam ser adaptadas, mas elas funcionam. Problema, elas funcionam isoladamente. Veio a lei para integrar tudo. Então todas essas centrais elas estão sendo, no final das contas, integradas por essa nova lei que cria o SERP, que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Acho que merece um adendo só, Cassetari, no sentido de que essa lei, especificamente essa lei, ela trata dos registros públicos. São quatro atividades dos registros públicos englobados na Lei 6.015, que é o registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos, né, que geralmente é o mesmo cartório. Então essa lei ela trata basicamente desses três. O SERP basicamente é para atender esses 3/4 serviços. Não que os outros não vão se utilizar. A gente sabe que os registradores, os notários, né, ao lavrar uma escritura, eles podem se utilizar. Uma escritura seja de divórcio, seja de inventário, seja uma escritura de compra e venda, ou até mesmo uma escritura declaratória de união estável. Eles podem acessar essa SERP, o serviço, poderão, né, porque ainda não existe o serviço, e disparar essas certidões para os cartórios competentes fazerem todos os registros. O que é registro civil num divórcio está lá, vai estar registrado o divórcio automaticamente, você saindo a escritura saindo, né, do cartório de notas, automaticamente vai para o registro civil para registrar o divórcio, automaticamente ele lá para o registro de imóveis para eventualmente algum outro imóvel, né? Eu acho que e acho que foi importante essa colocação no seguinte sentido. A questão do passo a passo para se chegar a tudo isso, como você bem lembrou, não é de atribuição do cartório, é de atribuição da lei. Então, só não se avançou mais ainda no universo notarial e registral justamente por conta de limitações legais, né? Os cartórios estão preparados para uma tecnologia, para trazer sempre um serviço de ponta, né? Pesquisas feitas pelos mais seletos institutos, né, colocam os cartórios como o campeão de grau de confiabilidade da sociedade. Né? Porque sabe que as exigências do cartório é em prol do quê? De uma segurança jurídica. Ou seja, se você passa por aquele procedimento, você pode dormir em paz.
Você pode dormir tranquilo porque há uma segurança jurídica no ato que foi praticado, né? Houve uma certa análise acurada, cuidadosa, né? Para justamente adequá-lo à legislação. Então, por isso que a palavra desburocratização mesmo não é a correta. O que está acontecendo é um fenômeno de desjudicialização, ou seja, atos que antes só podiam ser praticados no Poder Judiciário por meio de uma ação judicial, né? Pensando nos cartórios extrajudiciais como uma longa manos do poder público, está se descentralizando, né? Os cartórios de registro civil, por exemplo, são os únicos cartórios que estão em todos os municípios brasileiros, por disposição da própria lei. Obrigatoriamente, em cada município tem que ter um cartório, né? São aproximadamente 5 mil municípios aí, né? Nós temos, né, fazem a conta, são aproximadamente 7 mil cartórios de registro civil, a capilaridade é imensa. E tem cidade que tem registro civil e não tem uma vara judicial, por exemplo. A vara judicial está submetida à sede da comarca, né? Tem que ir até a comarca, que engloba vários municípios, né? Então, levar para o cartório certas demandas que antes passavam para o judiciário é sinônimo, inclusive, de democratização, né? E de acessibilidade à realização daquele serviço, né? Que é um serviço essencial, importantíssimo, que pode ser feito na própria cidade em que a pessoa mora, em que a pessoa reside, né? Então, esse é um ponto importante. E a lei trouxe vários assuntos interessantes, né? De várias especialidades. Dentro do registro civil, ainda falando um pouquinho aí sobre o casamento, né? A lei, por exemplo, acabou com os editais de proclamas fixados na parede do cartório, né? Nós estamos em 2022, ainda tendo que anexar edital de proclamas na parede do cartório e publicando na imprensa. Então hoje, só a publicação na imprensa já é o suficiente, né? Não há necessidade de se fazer também essa publicização dentro do cartório, que era completamente desnecessária dentro desse ambiente, né? Da internet que nós temos no nosso dia a dia. E ainda no casamento, foi permitido que a identificação das pessoas também pudessem acontecer no requerimento, porque para casar precisa ter um requerimento, né? Não é porque eu sou registrador civil que eu vou numa festa, vejo um casalzinho lindo, bonito ali, né, apaixonado, se flertando, que eu digo, olha, como eu sou registrador, eu vou abençoar vocês que o casamento está aqui a certidão, né? Tem que ter a vontade da pessoa, a manifestação dela dizendo eu quero casar, né? E essa manifestação de vontade sempre foi colhida no próprio cartório, né? E a pandemia também nos trouxe isso, que algumas pessoas, às vezes elas estão em casa por algum motivo, né? E gostariam de fazer esse requerimento também à distância, né? Também à distância. E muitos casos, inclusive, de pessoas que estavam já com o casamento programado e um deles estava no exterior, com data já para voltar, fazendo a mudança para o Brasil, e de repente, surpreendido com a pandemia, fechamento de aeroportos, fronteiras e tudo, e não podia a pessoa sair para poder se casar, né? Então, tendo essa possibilidade da via eletrônica também, né, para o casamento, é sensacional. Então, veja, a colheita da vontade para iniciar o procedimento de habilitação de um casamento, podendo ser feito à distância, e assim como a celebração, que é a colheita do sim, né, da manifestação de vontade, também podendo ser realizada à distância. E né? tantos outros, né, professor, que se casaram às pressas com medo da pandemia também, né? Que era aquela, será que eu vou morrer? Será que não vou? Como é que vai ficar a minha esposa? Ou a minha noiva, né? Queria deixar a situação resolvida, né? Porque o casamento tem muito disso, tem muito mais de afetividade. Apesar de nós, advogados e operadores do direito de uma forma geral, olharmos para o casamento de uma forma mais patrimonial, né? Aquela questão do acordo, do contrato, né? Do casamento. Mas tem muito disso, que as pessoas, a questão emocional, queriam deixar a situação resolvida, queriam se casar, procuraram se casar, aqueles que já moravam junto há muitos anos, mas queriam formalizar isso. E a questão
da colheita, da vontade, né? Por meio digital ajudou também esse pessoal. E olha, você tocou num ponto importantíssimo, porque tudo que você disse está perfeito e retocável, e eu vou só complementar com o meu testemunho de registrador civil que vi isso acontecer. Né? E aí vocês imaginem a responsabilidade do registrador civil em negar um casamento. Né? Pessoas querendo se casar, uma porque pode estar acometida com uma Covid, ou pode depois se acometer com a Covid e falecer, né? Ocorrendo o falecimento, não casou, não tem direito a uma pensão previdenciária, e o óbice foi o registrador civil. Então nós ficamos numa situação em que se corresse o bicho pega, se ficasse o bicho come, porque se fizesse a celebração estaria descumprindo regras sanitárias. Se negasse, pura e simplesmente, não vou fazer, né? Então, nesse caso, poderíamos estar prejudicando os próprios noivos. Por isso que quando começa um pouco da abertura gradual, nós voltamos a fazer os casamentos com limitação de presentes, né? Para manter o distanciamento social, mas fazendo. Né? E nós percebemos, né? Perguntávamos para as pessoas, você prefere aguardar para fazer um casamento, chamando um monte de gente, enchendo aqui o salão, ou você prefere se casar agora, trazendo só as testemunhas? Eu prefiro casar agora só as testemunhas, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, exatamente isso que você falou, me lembrei dessa situação, por isso que eu falei, acho que eu vou testemunhar, né, exatamente isso que ocorreu. Os testemunhos são essenciais, né, para a gente ver a realidade da população e que muitas vezes a gente não vê, a gente não conhece. Eu, como advogado, não enxergo da mesma forma que o professor Cassetari enxerga essas coisas, e esse testemunho é essencial, né, professor? Eu só queria comentar, a gente já entrou no registro civil, mas eu queria comentar duas coisas, na verdade é uma só, né, com relação a aspectos gerais dessa lei, que eu acho que ela trouxe a questão dos atos eletrônicos. Eu acho que já ficou bem claro, a gente já falou que eu acho que é uma inovação que a lei traz essencial, que a partir de agora está legislado, há uma lei formal, em sentido formal, aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Em alguns casos foram vetados algumas disposições, mas tá ali, é formal, existe aquela lei está válida e vigente, de que os atos podem ser praticados de forma eletrônica. E mais, e o que eu acho mais interessante, é que há possibilidade, e isso é o futuro, dos registros eletrônicos. Vamos acabar com aqueles livros enormes, né, professor? De registro civil, o registro de imóveis também tinham livros enormes, antes até das matrículas, aqueles livros das transcrições, das transações e tudo mais. Então eu acho que esse aspecto da lei é muito importante a gente reforçar. E outra coisa que eu acho... Mas, desculpa te cortar, mas eu ainda me preocupa essa inovação no registro civil das pessoas naturais. Porque quando nós falamos, né, de uma pessoa que vai fazer uma escritura eletronicamente de um imóvel, né, ou ela está comprando ou ela está vendendo, então ela tem uma certa posição financeira. Né? Quando vai para um registro de imóveis para pedir um registro de um título, né, a pessoa também tem uma certa condição financeira, né? Mas nós, no registro civil das pessoas naturais, nós registramos do mais rico ao mais pobre, né? Por estarmos em todos os municípios brasileiros, tem municípios paupérrimos, né? Então, por exemplo, eu me recordo da questão do auxílio emergencial, em que a Caixa Econômica falava, né? Você pega o seu celular e entra no aplicativo, né? A questão com que internet vai fazer isso? Mas internet tem em qualquer restaurante aí, tá bom. Mas e que aparelho que vai fazer isso? Porque precisa ter um aparelho também que tenha condições, né, de fazer esse acesso. Até os aparelhos mais badalados, como o iPhone, por exemplo, chega um momento que ele para de ser atualizado, né? Eu tenho um iPhone 7 em casa, que recebeu mensagem aí agora dizendo, olha, esse aparelho não vai ser mais atualizado, né?
Então, é um iPhone. Poxa, se eu doasse esse iPhone para alguém, eu ia também estar praticando um desserviço, porque essa pessoa não ia conseguir atualizar. Então, só me preocupa, Dixmer, essa situação no seguinte sentido, né? Vai ficar disponível, vão criar um mecanismo, né, de permitir mesmo que qualquer pessoa, independentemente da sua condição financeira, tenha acesso a esse registro eletrônico, porque nós temos que ponderar o seguinte: a única especialidade de cartório no Brasil, a única, que o registro é assinado pelas partes é do registro civil das pessoas naturais. Quando se registra uma propriedade, não tem assinatura do comprador e do vendedor no livro. Quando se registra uma pessoa jurídica, não tem o registro dos membros da pessoa jurídica no livro. Agora, quando se registra um nascimento, o declarante tem que assinar. Quando se registra um casamento, os noivos têm que assinar. Quando se registra um óbito, o declarante tem que assinar. Se pensarmos que nasce, casa e falece não só pessoas abastadas, mas pessoas também com pessoas humildes, como é que essas pessoas vão ter esse meio tecnológico para poder se comunicar com o cartório? Então, eu acho ainda que, por uma questão de necessidade social, talvez o registro civil ainda fique no modelo meio que híbrido, né? Permitindo para que as pessoas que tenham condições acessem a serventia de uma forma eletrônica, mas também não tirando da possibilidade de ter acesso ao cartório as pessoas que não têm por sua condição financeira, que seria uma discriminação imperdoável, né? Eu, por exemplo, advoguei, antes de me tornar titular do cartório, por 20 anos na cidade de São Paulo. Eu acompanhei a transição do processo físico para o processo judicial, eletrônico, perdão, do físico para o eletrônico. Processo físico, o advogado, ele datilografava na máquina de escrever, para quem é mais velho vai me entender, depois datilografava, digitava no computador ali no Word, imprimia, assinava e protocolava, e o processo era só papel, né, que ia se formando. Hoje não, está proibido esse processo. Você precisa digitalizar, encaminhar. O que eu vi acontecer, que você vai testemunhar isso também? Quantos advogados que foram excluídos da advocacia porque não tinham uma capacidade digital, vamos dizer assim, de assumir aquela nova situação. E pessoas, eu vou ser honesto com vocês, que eu vi, técnicas estudiosas, estudadas, fantásticas, brilhantes, mas de uma época que não tinha toda essa tecnologia. A pessoa foi expulsa da sua profissão para a qual ela estudou e se preparou. Então eu fico pensando justamente nisso, porque aquilo que se pensa que é inclusão, muitas vezes a inclusão exclui também. E aí nós temos que tomar esse cuidado, porque dependendo de como se divulga isso na mídia, vão falar assim: os cartórios, eles estão boicotando a lei, estão num sistema híbrido. Tem o sistema digital e o físico ainda. Eles não querem cumprir a lei. Pau neles. Não. A necessidade vai obrigar, em várias localidades, que exista ainda as suas exceções. Eu achei só importante fazer essa observação, Dixmer, justamente por conta da realidade da RCPM. Sem a menor dúvida. Eu acho que o balcão ele não pode deixar de existir. Ele vai continuar existindo independente da atividade. A forma que internamente o cartório vai processar isso é outro problema. Mas o balcão, receber a pessoa, isso não pode deixar de existir. Eu estou 100% de acordo. E eu não vou muito longe não, vou dar o exemplo do meu pai. Isso já se passaram há muitos anos dessa ocasião, mas foram aqueles primeiros celulares que iniciaram a questão dos smartphones. Eram aqueles Nokias grandões, né? Eu me lembro que eu comprei um celular daquele e falei: olha, pai, esse celular tem GPS, mapa e não sei o que, acesso à internet, não sei o que. Aí meu pai olhou para mim assim: legal. Ele fala também? A gente serve para discar? Porque para mim é só isso. Eu vou dizer, meu pai, ele só liga. O celular dele só serve hoje para ligar. Hoje, se fosse para o meu pai fazer, como o Cacetari falou,
Ah, tem acesso à internet? Meu pai tem telefone, tem acesso à internet. Mas se depender dele, ele não vai fazer. Tem que ter o auxílio, né? E aí a gente até pode trazer questões mais filosóficas para essas pessoas não tecnológicas. Será que a expressão da vontade delas é livre se elas precisam do auxílio para a tecnologia? Será que é aquilo mesmo que ela está querendo? Então, assim, a gente tem essa questão mais filosófica, que é uma coisa que a gente vai enfrentar daqui para frente. Não é uma solução que eu vou trazer, não é uma solução que o professor Cassetari vai trazer hoje, mas uma coisa que já daqui a um tempo a gente vai começar a viver isso. Situações, ações judiciais questionando, mas não era bem isso que eu queria, eu fiz porque o fulano de tal estava aqui para me ajudar. Foi feito assim, por quê? Porque eu não sabia fazer, né? E isso, a inclusão digital, ela tem que ser ampla, e hoje a gente ainda vive num país que digitalmente não é incluído, né? E a gente vai ter, sem a menor dúvida, essas situações. Eu tenho diversos clientes que eu falo, nós podemos assinar uma escritura de compra e venda, ou uma escritura de divórcio, de casa, você não precisa ir ao cartório, você não precisa viajar para vir aqui assinar a escritura, a gente pode fazer isso de casa. E a pessoa fala, não, eu prefiro, eu vou, eu gosto, eu quero assinar, eu quero ler, eu quero papel, quero ler, quero saber o que eu estou assinando. E é isso, assim, a resistência ainda vai existir, eu acho que isso é o primeiro passo de um grande processo, sabe? E eu não tenho dúvida que o balcão do cartório, que a pessoa vai lá e vai conversar pessoalmente, olho no olho, com o titular, com o substituto, com o escrevente, isso eu não tenho dúvida que tem que continuar existindo. Não tenho dúvida, né? Mas é isso. E o outro ponto, agora voltando, com a perfeita intervenção do professor Cassetari, é isso. Mas o outro ponto que eu queria, mais genérico ainda da lei, sem entrar nas especificidades, são os prazos, professor. Eu acho que assim, a gente teve uma questão de modificação muito grande, que os prazos todos eles passam a ser contados em dias úteis e horas úteis, né? Existem alguns prazos em horas na nova lei, e houve ali uma modificação de alguns prazos. Eu queria que você comentasse sobre isso então para a gente, essa questão dos prazos. Essa questão dos prazos, ela foi interessante no sentido de colocar prazos, primeiro para algumas coisas que não tinham. Então surge o chamado prazo geral, né? Se não está normatizado um prazo diferente, né? O prazo vai ser, né, acho que são 10 dias úteis, né? De 10 dias úteis. E a normatização de outros prazos, pensando no quê? Na celeridade, pensando na agilidade do procedimento. Agora, uma coisa importante aqui de pontuar é o seguinte: essa questão da normatização, aí é uma crítica, Dixmer, que eu vou fazer à lei, no seguinte sentido. Ela, para tudo isso de redução de prazo, de celeridade, de rapidez, ela foi feita pensando no registro imobiliário. Tá? Vamos deixar isso claro. O que o legislador queria? Ele queria dar celeridade para o registro de imóveis. Porque havia uma conclamação social de que para o país andar, para ter o desenvolvimento, o registro de imóveis tinha que ser mais ágil. O que eu acho perigoso. Porque a complexidade, você fala assim, o registro de um título tem que ser feito em 5 dias. A pergunta é, que título? Aí a lei diz assim, os títulos. Os títulos é muito abrangente, porque você vai ter título que dá para registrar em 5, vai ter título que dá para registrar em 2, 1. Só que vai ter título que vai precisar de quase 30 dias para poder analisar. Então, nivelar tudo da mesma maneira, por baixo, porque antes nós tínhamos um prazo de 30 dias para tudo. Aí, os mais fáceis, o pessoal reclamava, né? Aí houve uma nivelação por baixo. Vamos colocar agora 5 dias, olha a diferença. Pô, cair de 30 para 5, pelo amor de Deus, mas para tudo, os títulos, né? Então isso preocupa. E a grande questão isso vai se aplicar também às demais especialidades de registro? Ou vai se aplicar só ao registro de imóveis? Né?
Até porque o registro de imóveis é a modalidade que, pela sua especificidade, precisou digitalizar o seu acervo mais rapidamente, né? Pega o registro civil das pessoas naturais, cartórios como o meu, por exemplo, que data de 1900, imagine, né? 1900, praticando a maioria dos atos de graça, né? E a gratuidade do registro civil, é importante dizer que ela é universal. O que significa gratuidade universal? Seja rico, seja pobre, o ato é de graça. Então, nascimento não se cobra nem para o rico nem para o pobre. Óbito não se cobra nem para o rico nem para o pobre. Primeira certidão não se cobra nem para o rico nem para o pobre. Então, essa gratuidade universal faz com que o registro civil das pessoas naturais seja o primo pobre da história, né? Que é o cartório que menos tem arrecadação, né? Menos tem arrecadação. Depende justamente de compensações, né? Agora, como é que se faz um investimento célere e rápido? Você assume um cartório hoje, por exemplo, né? Como é que você assume um cartório? Você passa num concurso público. Na hora que você passa num concurso público, primeira providência, você loca um imóvel na tua responsabilidade, compra móveis para colocar naquele imóvel na tua responsabilidade, contrata funcionários, né, sob a tua responsabilidade, vai buscar alvará, né, eletricista, chaveiro, pintor, tudo que precisa, né, compra insumos, né, papel, etc. Compra computador, compra scanner, né, compra cadeira para as pessoas sentarem, compra cadeira para a área de espera, compra sistema de senha, para você começar a funcionar. Você nem ganhou o teu primeiro real ainda, né? Você já está saindo no vermelho. E o que te é entregue no cartório? Os livros. As pessoas acham que te entregam um imóvel. Não, te entregam um livro. Os livros de registro. Aí você que leva para o teu imóvel esses livros. Aí qual é a surpresa que você encontra? O teu cartório, o teu primeiro registro de 1900, e você está pegando ele hoje e nada foi digitalizado, ou foi digitalizado os últimos 10 anos. Você precisa sair digitalizando. Com que condição financeira? Com que dinheiro? Né? Ah, mas os cartórios ganham muito. Não. E aí que vem a informação equivocada, né? Porque o que vai sobrar para o cartório é essa diferença entre o que entra e o que sai. Se entra pouco e sai mais, e a questão da informatização exige também, tem que ter nuvem, por exemplo, né? Quanto que custa o armazenamento em nuvem? Vocês devem saber por conta do celular, né? A hora que vão fazer um plano para tentar armazenar alguma coisa e aí vê o valor que é tão alto, decide comprar um celular com aquele chipzinho que põe ali de bateria para ter uma capacidade maior, né? Então, tudo isso vai ter custo, né? E paralelamente a isso vem um passivo. Qual é o passivo? Você tem que digitalizar tudo. Então, esse é um problema grave no seguinte sentido. Você precisa digitalizar em PDF tudo para você ter o teu acervo protegido e precisa colocar no teu sistema para que aquilo esteja na central disponível para uma consulta, né? Então, pensando no tamanho do Brasil, né? Quando as pessoas falam de cartório rico, eles querem pegar como exemplo o cartório que registra imóveis em Copacabana, em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Mas quer pegar um exemplo de cartório? Pega no interior do Amazonas, né? Perto ali da própria floresta amazônica, na divisa com outros países, com a Guiana, com o Suriname, né? Nós temos cartório no Amapá, no Acre, em Roraima, Rondônia, em todo o Nordeste, né? Eu mesmo sou titular de cartório no estado da Bahia, o tamanho do estado da Bahia é imenso, né? Estado do Mato Grosso, estado de Minas Gerais, né? Então vejam, nós temos uma realidade brasileira que vai exigir, claro, né, um esforço de todos para que essa central se torne uma realidade. Então é importante explicar isso para que as pessoas que estão nos assistindo entendam do custo operacional de tudo isso, né? Porque a central ela vai ter que cobrar uma taxa de conveniência para poder funcionar, para poder existir. E é algo normal. Porque se não existisse a central, ia ter que pagar o quê? Correio,
né? A taxa de conveniência do registro civil sempre foi menor que a do correio, por exemplo. Despachante. Né? Despachante, né? Vai ter que pedir para alguém ir lá, enfim, um transtorno, sem contar demora. Às vezes a pessoa, a gasolina que gasta, que está o litro aí, né, um valor exorbitante, a questão de um deslocamento às vezes de ônibus, né? Poxa, você ter tudo aquilo acessível, né? Eu sempre digo, a sociedade aceitou tão bem o iFood que tem que pagar para você comer no conforto da tua casa e não precisar sair, né? Que tudo que você for ter de uma forma menos burocrática e custosa, né? Vai ter um custo para se manter, não é mesmo? O iFood tem um motoboy que ele tem que pagar, né? Da mesma maneira, vai ter a central. Então é importante que se entenda isso, né? Para que as pessoas também possam compreender o porquê que isso vai acontecer, né? E não exista aí nenhum tipo de dúvida com relação à necessidade de se ter efetivamente aí esse valor, né, Edson? Não, perfeito. E é isso, a questão dos prazos, efetivamente, ela pressupõe o acervo digitalizado, né? E a prestação de serviço eletrônico, sem a menor dúvida isso. E o professor Cassetari estava falando dos custos, custo disso, custo daquilo, Tem que lembrar que o titular, o registrador civil, ele tem que comer, tem que pagar a escola dos filhos, tem que pagar o aluguel, tem que pagar não sei o quê. Então, assim, aquilo é a fonte de receita dele. Não dá para onerar tanto, né? Imposto de renda. Não dá para onerar tanto o serviço, né, dessa forma. E como o professor Cassetari falou, não dá para tomar como padrão aqueles cartórios de registro de imóveis de grandes centros urbanos, das regiões mais caras do Brasil, né? Os cartórios são 13 mil cartórios, 13.500 e tantos cartórios no Brasil, e como o professor falou no início, em todos os municípios há no mínimo um cartório de registro civil, né? Então esses prazos, essas questões de prazo, e até a própria funcionalidade do SERP, do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, depende da digitalização do acervo e da prestação. E isso, evidentemente, tem um custo, né? Eu acho que ficou bem clara essa situação. Eu acho que isso aí é essencial que todos compreendam realmente. Olá, doutor Alan, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Obrigado, tudo bem. É uma honra aqui para os cartórios poder falar com todos vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. O senhor acredita que o caminho extrajudicial via cartórios é uma solução para o desafogamento do judiciário? Eu tenho convicção plena disso. Nós já temos prova disso em atos recentes, né? Há um tempo razoável, por exemplo, que os divórcios passaram a ser feitos em cartório, os inventários em cartório, as separações judiciais, e isso mostrou um acerto muito grande de política. Nós conseguimos fazer os atos com a mesma segurança, com uma celeridade, redução de custo e o principal, foi tudo feito de forma facultativa. Cabe às partes escolherem se farão na justiça ou se farão em cartório. Então, nesses poucos anos em que nós praticamos esses atos, isso mostrou a assertividade de se trazer para o extrajudicial aquilo que é feito na justiça em que não há briga, em que não há litígio, como, por exemplo, o divórcio consensual, o inventário em que todos os herdeiros têm um consenso sobre a partilha dos bens. Eu tenho plena convicção de que será um bem à sociedade trazer cada vez mais serviços aos cartórios extrajudiciais. O senhor é tabelião de notas. Poderia falar alguns dos avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça? Muitas pessoas procuraram esses serviços? Um exemplo clássico que nós temos é do inventário. Até 2007, todo inventário haveria de ser realizado no Poder Judiciário, né, perante o juiz. A partir de 2007, a lei permitiu que os herdeiros e advogado possam escolher entre fazer o
processo na justiça ou fazer um cartório extrajudicial. Há um requisito para que o ato seja praticado em cartório, que todos sejam maiores, capazes e que haja consenso entre eles. Isso se mostrou tão bom que, sendo facultativo, a grande maioria de partes, de herdeiros e advogados, escolhe praticar esse ato em cartório. O mesmo com o divórcio. Se o casal tiver de acordo quanto à partilha de bens e não tiver filho incapaz, um filho menor ou mesmo maior incapaz, ele pode fazer esse ato em cartório, e isso se mostra muito bom. Bom para as famílias, que têm essa sua vontade concretizada de forma mais rápida. Bom para os advogados, porque eles podem escolher entre fazer por meio do Poder Judiciário ou diretamente no cartório. E bom para a sociedade, porque implica redução de custo, diminuição de processos da justiça. Claro, a justiça fica para aqueles casos em que há indagação, em que não há consenso, em que há litígio. E ficam para os cartórios esses atos em que é suficiente a formalização de vontade, ou seja, em que eles já chegaram a um acordo, não tem briga nenhuma. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? A CNR, ela nos provocou com isso, ela permite a disseminação de conhecimento entre os nossos mais de 15 mil cartórios país afora. A CNR é reconhecidamente uma entidade que se preocupa não só com os titulares, com os tabeliões registradores, mas sobretudo com o serviço que eles prestam, ou seja, com a utilidade desse serviço à sociedade brasileira, às famílias brasileiras. Essa riqueza do produto entregue pela CNR que só vai ser vista no futuro. Ela entrega o quê? Um ganho de conhecimento, de treinamento, de capacitação, de disseminação de conhecimento a essa rede que tem a maior capilaridade. Nós somos hoje, nós estamos em todos os pontos do país, nós estamos em todas as cidades, isso é claro, como em todos os distritos. Não tem nenhuma outra rede. Se você for pegar as lotéricas, elas não estão em todos os distritos como nós estamos. Os Correios, uma determinada igreja, nós estamos em todos os pontos. Então a CNR, nós até temos isso, é uma marca do presidente da CNR, ele faz muito essa integração entre os maiores e os menores. Ele tem isso aí de ligar demais, de falar muito também para aqueles cartórios pequenos, mesmo porque aqueles cartórios pequenos individualmente, em regra, eles vão se capacitar menos do que o cartório maior. A CNR entra e promove esse equilíbrio. Então, é fantástico esse trabalho da CNR. Doutor Alain, muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Nós que agradecemos mais uma vez, foi uma honra para a gente, estamos sempre às ordens. Obrigado mesmo. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!